E o Cruzeiro deu muita, mas muita sorte de não ter vendido o Kaique no mês de janeiro. Você vai lembrar que o Como, da Itália, chegou a fazer proposta de 12 milhões de euros por 12 milhões de euros ou 75 milhões de reais. Na oportunidade, o negócio avançou, a coisa estava próxima de ser fechada quando o Dortmund apareceu com uma proposta melhor pelo Cauã Prats. O Cruzeiro acabou optando por negociar o Cauã Prats, permanecendo com o Kaique. Desde então, o lateral esquerdo de 23 anos de idade não para de se valorizar. O Kaique, entre outras coisas, foi convocado para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti e jogou 14 minutos no último amistoso do Brasil. Isso sem falar na condição de titular absoluto com ótimas partidas, como por exemplo na vitória por 1-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Dá para dizer que o Kaique foi extremamente seguro defensivamente e apoiou sempre com muita qualidade. Entra agora no site do Transfer Market e você vai notar que ele já está avaliado em 12 milhões de euros, mas dá para cravar que o Cruzeiro nem cogita negociá-lo por menos de 15, 16, 17 milhões de euros. O único ponto de atenção em relação ao atleta é o fato de seu vínculo se encerrar em dezembro de 2027. São poucos meses até o fim do contrato. Há, porém, dentro do clube a convicção de que o Kaique nunca esperaria pelo fim do contrato para sair de graça, até pela excelente relação que tem. Jogador que chegou à Toca da Raposa com apenas 11 anos de idade, na oportunidade como atacante. Olha, uma partida muito consistente do Cruzeiro, que foi merecedor do resultado. E uma decisão, né? Porque, inclusive, a imprensa local entendia, sim, que era uma disputa por vaga, porque eles acham que o Boca é o favorito a ficar com a primeira colocação. Eu não acho. O Boca que já ganhou fora de casa da Universidade Católica, né? 2-0. Mas eles entendiam que aquele jogo era uma decisão. E a importância da partida, realmente, eu acho que fez com que o Cruzeiro fosse mais dedicado, mais focado, mais concentrado. Eu acho que jogou de uma maneira correta, sem correr tantos riscos. E poderia até, como disse o seu treinador, ter feito um placar mais confortável. Mas o importante foi a vitória, que não só encaminha, e é verdade, mesmo tendo sido o primeiro jogo, encaminha muito bem a classificação do Cruzeiro para a próxima fase, mas principalmente devolve a confiança, né? Devolve a moral para o time que andava meio de farol baixo, né? Mesmo com o triunfo contra o Vitória, você ganhar fora de casa, de um adversário tradicional, na estreia da Libertadores, eu acho que enche esse grupo de confiança e pode ser, sim, uma virada de chave a partir de agora, Tiagão. O Ale Oliveira comentando aqui no Red Sports, eu quero ouvir também o Alexandre Simões. Na matemática, Simões, essa vitória tem um outro capítulo, né? Um outro episódio, porque o Boca Juniors venceu a Universidade Católica, fez 2-1 no jogo lá em Santiago. Então, Cruzeiro e Boca, nesse momento, dividindo a liderança do grupo. Boca fez 2-1, o saldo de gols, né? O número de gols marcados, colocando o Boca à frente. Mas, Simões, já a largada do grupo, lembrando o próximo jogo do Cruzeiro contra a Universidade Católica em Belo Horizonte, essa vitória do Cruzeiro e do Boca, mesmo sendo no início, já dá indícios aí do que pode vir pela frente. Cruzeiro ganhando da Católica em Belo Horizonte vai dar um grande passo para a classificação ou em primeiro ou em segundo do grupo, mas já adianta bem a situação. Boa tarde, Alexandre Simões. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ale, quem acompanha a gente. E tem um detalhe muito interessante, né, Thiago? O Cruzeiro joga na próxima quarta-feira, dia 15 de abril, 7 da noite, contra a Universidade Católica no Mineirão, já sabendo o resultado do outro jogo do grupo pela segunda rodada. Porque o Boca recebe o Barcelona na terça-feira em La Bombonera. Então, o que acontece? Se eles mantiverem o favoritismo que eles mostraram na primeira rodada, vencendo fora de casa, a gente pode ter um encaminhamento de classificados desse grupo D logo na segunda rodada. E lembrando que na terceira rodada, aí esse é o ponto, o Thiago, dia 28 de abril, a gente tem um Cruzeiro e Boca no Mineirão, numa terça-feira. Então, quer dizer, Cruzeiro e Boca, se eles vencem a segunda rodada, eles abrem 6 pontos de frente sobre os outros 2 clubes da chave. E vão faltar 12 a disputar. Então, quer dizer, a gente pode ter um encaminhamento muito grande desse grupo D, e aí uma disputa direta entre Cruzeiro e Boca pela primeira posição da chave, que lá nas oitavas de final significa decidir em casa. Né? Não existe mais aquele direcionamento de o primeiro contra o pior segundo, não existe isso mais, é sorteio, mas de toda forma, quem fica em primeiro lugar vai pro pote 1 no sorteio, quem fica em segundo vai pro pote 2 e quem está no pote 1 tem a vantagem de decidir em casa. E eu acho que isso, com esse time que o Cruzeiro tem, principalmente, Thiago, porque tem um outro ponto, tá? E que o Ale pode até completar essa informação. As oitavas de final pra frente vai ser outra competição, outra Libertadores, porque é depois da Copa do Mundo. Vai ter férias de um mês dos jogadores. Vai ter janela. Vai ter janela, vai ter pré-temporada para os times brasileiros, que eles vão ficar quase 20 dias treinando antes de voltar. Então, quer dizer, essa fase de grupos, o Cruzeiro passando e vai passar
Tá? A partir das oitavas de final é outra competição. Primeiro, porque é mata-mata. Segundo, porque vai ter janela, férias, pré-temporada. Então, quer dizer, eu acho que foi importantíssima essa vitória do Cruzeiro, não só para dar moral pro time, mas principalmente nesse ponto. Nós podemos ter na segunda rodada um encaminhamento muito grande aí de uma briga de Cruzeiro e Boca Juniors para poder ficar com a primeira posição desse grupo D na Libertadores. Vem aí um grande confronto em Cruzeiro e Boca na Libertadores. O Cruzeiro contra o Boca Juniors. Jogo no Mineirão, jogo na Bomboneira, vai ser demais. Ô Fabrício Guerreiro, você já viveu os dois lados, velho. Já esteve na arquibancada. Hoje aqui na Itatiaia, em todas as transmissões. Muito legal acompanhar as reações do Fabrício Guerreiro. E claro, a sua análise com quem já viveu dentro de campo tudo que sente um jogador, um ídolo da torcida do Cruzeiro. Que vitória importante. Cruzeiro ganhou, Cruzeiro ganhou. Fala aí, Guerreiro. Fala comigo, Tiagão, fera máxima. Boa tarde a todos aqui no Rádio Esportes. Tiagão, virada de chave importante. Esse jogo significa muito, né? Uma estreia de Libertadores, fora de casa, um time que vinha com uma pressão, uma tonelada nas costas, né, Tiago? Então, quando você tem uma vitória nesse patamar, sabe? Pô, dá uma tranquilidade, aumenta a confiança. O vestiário fica maravilhoso. Tanto é que eles foram pro vestiário ontem, depois do jogo, não queriam mais sair, né, Tiago? A gente esperou até 3 horas da manhã pra ter as coletivas aí, as entrevistas, né? Mas brincadeiras à parte, é um jogo que dá muita moral, né? Porque é Libertadores, né, cara? São muitas adversidades, jogo fora, o nível de competição, de concentração, ele é maior, além do Arthur Jorge aí ganhar boas alternativas, né? O Fagner foi testado na lateral direita, fez um bom jogo também. O Lucas Silva no meio de campo voltou a jogar bem, né? Teve a opção ali de jogar com o Gerson. Então, são alternativas que o Arthur Jorge ganha, vai conhecendo o grupo durante os 3 pontos, durante as partidas que está valendo, porque assim, ele tá começando a conhecer o grupo agora, né, Tiagão? Então, aumenta a confiança até do treinador, né? E principalmente dos jogadores, né? Tá tudo em aberto. Os jogadores veem que essa disputa, ela tá sendo no dia a dia. Isso é importante, mostrar que não tá sendo só nos jogos. Tá sendo nos jogos e no dia a dia, nos treinamentos, né? Ele mesmo falou na coletiva que ele escalou Jonathan Jesus e escalou Fagner pelo desempenho no dia a dia de treinamentos. Então, meu irmão, isso é importante demais para o time ficar cada vez mais competitivo, o grupo aumentar, o grupo ficar mais unido. Essa vitória aí foi total importância aí para voltar a jogar o Campeonato Brasileiro, e aí sim tentar conseguir aí essa vitória no Mineirão, né? Os 3 pontos que precisa somar, a situação é muito complicada, e agora não é relaxar, né, Thiago? Aquela vitória contra o Vitória no Mineirão, o time empolgou, baixou a guarda, foi lá no São Paulo, tomou uma sapecada, agora já viu, né, que não pode baixar a guarda, ainda mais um time que vem aí muito competitivo, um time certinho, tá jogando bem, tá funcionando bem coletivamente. O Cruzeiro vai ter o fator Mineirão também, né? Isso também evita do jogador dar aquela respirada, aquela descansada, e esses jogadores têm que ver que é isso aí mesmo, cara. Tá aí, essa temporada aí vai ser mais desgastante que as outras, mas o jogador sabe que é isso, é a vida inteira, é assim. Calma que depois vai descansar a vida inteira, Tiagão. Vai sentir até falta desse cansaço, desse perrengue, dor muscular, faz parte. Agora é pensar no domingão, a torcida vai vir junto com certeza, porque essa vitória em Libertadores significa muito pro cruzeirense, pro Cruzeiro, que é tradição nessa competição. Então isso cria-se uma conexão importante. Vai ter aí mais de 35 mil pessoas aí no Mineirão para tentar se reerguer aí nesse Campeonato Brasileiro, Tiagão. Boa, Fabrício Guerreiro, ídolo do Cruzeiro. Cruzeiro ganhou. E o Fabrício Rubens Júnior lembrava a sequência do Cruzeiro, meu amigo. Agora domingo é em casa, hein? Alô, torcida do Cruzeiro. Bora pro Mineirão. Domingo é Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro precisa se recuperar. Como é que fica essa preparação do Cruzeiro pra voltar ao Brasileiro, hein, Rubens Júnior? Um abraço pra você, Thiago. Voltamos aqui do Equador, Guayaquil. Cruzeiro com os 3 pontos na Copa Libertadores, uma boa vitória. Agora já pensa no Bragantino, a recuperação imediata no Campeonato Brasileiro. E ontem, na entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge, comentava sobre jogadores, né, que ele busca já recuperar para o jogo de domingo. Lembrando, 6h30 no Mineirão, promoção de ingresso. Lucas Romero, ele até disse que esperava que o Lucas Romero pudesse atuar ontem contra o Barcelona de Guayaquil, mas acabou sentindo, né, um dia depois daquele jogo contra o São Paulo. Sinesterra também amanhã na reapresentação, já fazendo parte dos treinamentos. O Cruzeiro voando para BH, Thiago. A reapresentação que está marcada para esta quinta-feira. E o que chamou a atenção na zona mista é que o técnico Arthur Jorge deixa sempre, Thiago, os jogadores ligados. Ele não falou para ninguém quem iria atuar contra o Barcelona de Guayaquil. O próprio Fagner
falou a respeito disso na Itatiaia. Conversei também com membros da comissão técnica e o Cruzeiro vai de jogo para jogo, avaliando a parte física e utilizando todo o elenco que ele tem à disposição. Cruzeiro chega em BH, descansa nesta quarta-feira, a reapresentação amanhã. O assunto agora é Campeonato Brasileiro. Segue a maratona pesada no mês de abril. Tá certo, Thiago? Um abraço a você. Olá, Rica Perrone, boa tarde! Chega aí porque hoje nós temos um cenário, ó, Tá ainda mal, hein? paradisíaco lá, hein? Beleza, hein? Praione. Ainda no Caribe, né? Eu paro o meu dia pra vocês. É o lugar Olha, de eu vou te ontem, falar. cara. Vocês nem merecem. Tá? Mas o assunto hoje é que Vem trabalhar o bêbado, né? Cruzeiro venceu na estreia, hein? Quem vem trabalhar bêbado? Meu Cruzeiro. Papai tá orgulhoso. Você tomou um coquetel hoje já aí, Rica, pra comemorar a vitória do seu cabuloso? Não, porque aqui são 11h15 da manhã. Rapaz, portanto, Ué, mas tá bom. ainda tive disciplina. Passou das 8 Pois é. Como assim? 11h15 já devia estar mamado, Cara, velho. a galera acha que eu sou um pinguço da porra por eu gostar de churrasco, futebol. Cara, eu bebo quase nada, irmão. Vai lá, quando você vem em Belo Horizonte, você anda com Cris Galo e Jéssica Meirelles, velho. Não tem jeito de Não, você aí não tem ser. condição nenhuma. É Não, aí como não tem condição alcoólica nenhuma. o tempo todo. Não, aí não tem condição nenhuma. Fale-me sobre o desempenho do time do Cruzeiro ontem, a vitória, para mudar a chave, e não se fala mais nisso, e do goleiro, que foi tão criticado depois da derrota diante do seu Tricas. Ontem fez um jogo honesto, não foi? Não, foi bem ontem, se recuperou. É que assim, cara, eu não acho que o Cruzeiro jogou bem ontem, né? Eu acho que o Cruzeiro ganhou, um jogo importante pra caceta, é difícil pra caramba jogar lá. É. Os caras são chatos, o equatoriano sabe jogar bola, aquele time é time grande, tem pressão, tem, né? Não é um joguinho qualquer, não é o São Paulo jogando ontem, não é o Cusco de não sei aonde, é um time forte. O Cruzeiro saiu com um resultado excelente, mas o jogo, assim, né? A atuação em si, pô, são 4 chutes no gol só, foi um time letal, às vezes que foi, levou bem mais perigo, mas você vê que o coletivo ali é muito difícil, né, cara? Você vê que tem vários momentos ali que a tentativa da jogada individual, ela não vem na última linha, né? Ela vem na segunda, ou seja, o volante, o lateral do Cruzeiro, quando ele pega na bola e se adianta um pouquinho e faz parte ali daquela saída de bola, ali já se começa uma tentativa de driblar um ou dois, de fazer uma jogada um pouco mais ousada, e aí tu perde a bola, né, cara? Aí é característico de quem não tá com o coletivo organizado, né? Porque não é ali que você corre esse risco, né? Mas como o Cruzeiro sabe que lá na frente parece que não tá ensaiado, a bola não chega repetidamente com a mesma jogada, né? O Cruzeiro depende, todo lance de ataque do Cruzeiro, parece que eles desaprenderam o que eles faziam no ano passado, eles têm que criar da cabeça deles uma jogada, e não faz sentido, porque é o mesmo time. Perfeito, é isso aí, a análise perfeita, porque o time não está acertando o passe. É impressionante como está errando o passe lá no ataque, né? E era uma coisa que era fatal. E agora o Cruzeiro está tendo uma dificuldade gigantesca. Essa ligação direta nesse ataque um pouco mais vertical do Cruzeiro não tem funcionado ainda esse ano. Funcionou contra o Vitória, mas precisa de mostrar mais, né, Rico? E ontem, cara, tava propício, né? Porque se isso fosse funcionar benzão, ontem tu tinha um adversário que dava espaço, né, cara? Porque o Barcelona, quanto o Botafogo, a gente já viu. É um time que ele sabe jogar, mas que a defesa dele não é uma coisa assim que ele se protege. Ele vai, irmão. Ele deixa espaço pra tu jogar, tocar a bola. Pô, cara, aí ontem eu fiquei, em determinado momento do jogo ali, eu comecei a sentir falta de falar, pô, peraí, você tem o Jefferson, Matheus Pereira, pô, troca passe aí, irmão. Começa a trocar, bota os caras na roda, porque vocês são muito melhor que eles. Ô, e aí Rica. depois você ainda coloca um Chico da Costa com o time do Barcelona todo se lançando à frente. Pede um gol feito. Você poderia ter um espaço ali pra criar um contra-ataque, um contra-golpe. Você coloca o Chico da Costa que assim, não vou falar nem do gol perdido não, mas é um jogador que ele não te oferece essa opção de velocidade. O Chico muito lento, ele não tá ali no Cruzeiro pra ser um jogador de velocidade, sim pra um jogador de bola na área, quando o jogo também tá te colocando essa opção, que você tá atacando, você começa a jogar bola na área, era melhor colocar o Neizê Vila Real, né? Sim, velocidade ali. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.